Bom dia, bom dia, bom dia, um dia abençoado. Mas nessa tarde nós estamos iniciando o nosso cafezinho com Yahvé. E hoje vai ser um cafezinho mesmo, olha só. Cafezinho pequenininho, sonha mais, está escrito aqui, ó. Sonhe mais, sonhe mais, sonhe mais, dos dois lados, né? Sonhe mais. Que Deus possa estar permitindo que os nossos sonhos, né, sejam a cada dia aperfeiçoados em Cristo Jesus e que a gente possa sonhar, projetar para o futuro, fazer com que Deus possa se apropriar dos nossos sonhos, porque Deus pode se apropriar dos nossos sonhos se estiver dentro da palavra, dentro dos princípios dele e realizar os nossos sonhos. É isso que eu acredito. E nessa manhã muito gostosa, nós vamos iniciar tentando botar um café aqui nessa xicrinha aqui, porque o café hoje vai ser um pouquinho amargo, mas vai ser só um pouquinho. Bem pouquinho, um cafezinho com Yahvé, né? Para que a gente sempre se lembre de estarmos presentes de corpo, alma, de uma forma especial e em espírito em verdade. Deus nos abençoe, vamos tomar esse cafezinho. Tá quentinho, hein? Tá quentinho e tá gostoso. Tá sem açúcar, sem adoçante, mas é isso que o Senhor faz, né? Às vezes ele traz uma palavra, né, que parece ser amarga, né? Parece ser dura, de repreensão, de exortação, mas é necessário para a nossa vida, né? Para que a gente possa ir cada vez mais projetado para vivermos a eternidade dentro de nós, cada dia. A eternidade é para nós vivermos aqui, meu irmão, não é para você viver no céu. E eu já estou vivendo, graças a Deus, a eternidade. Fruto de um compromisso desde pequenininha, desde 4 anos de idade que eu estou dentro da igreja, né? Na verdade, desde que eu nasci, porque quando eu nasci, minha mãe se converteu. O Senhor revelou a ela que ela ia ser crente. E ela nem sabia o que era ser crente. O que é ser crente? Ela foi pesquisar o que era ser crente, que ela não sabia. Mas Deus deu um sonho para ela. Disse que quando ela estava ela estava grávida de mim, Deus falou para ela: você vai ser crente. Você precisa ser crente. E aí ela, que era de uma seita, né, de uma seita espiritualista, tal, ela começou a procurar a igreja. Ela encontrou a igreja batista, né? E daí para frente, o nosso percurso, né, da minha família foi totalmente aos pés da cruz. Graças a Deus. Passamos por muitas lutas, muitas provações, como todos nós passamos. Mas meu coração nunca me desviei do Evangelho. Porque eu sei que é o poder de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, introduzindo já essa palavra que o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração nessa manhã, eu te convido a estar presente aqui, né? Deixe de lado a sua vã filosofia, os seus pensamentos, a sua teologia. Deixe de lado as coisas que têm impedido você de fluir no Espírito, de você entender o mover de Deus para a sua vida, o seu momento que você está vivendo, o meu momento. Vamos permitir que Deus faça o que Ele deseja fazer. Né? E eu sou muito assim, né? Às vezes as pessoas falam: nossa, você é meio fluida. Nós temos que ser fluido. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir a toda a verdade. Nos conduzir a toda a verdade. Nos conduzir, de novo, a toda a verdade. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Nem eu, nem ninguém. Glória a Deus, hoje nós estaremos continuando meditando sobre cura, e existe um desafio muito grande diante de nós na Igreja de Cristo atual, né? Esse desafio é de cura, é de libertação, é um desafio de cura interior, é um desafio de cura emocional, é um desafio de cura em todas as áreas da vida, né? Você que é médico, você que é enfermeiro, você tem um desafio dentro do corpo de Cristo a desenvolver seu ministério junto com o corpo de Cristo, para que nós possamos ter um corpo saudável como membros da igreja, né? E eu vejo muito esse desafio diante de nós como um desafio que Deus a cada dia vai nos apresentando, né? Cada dia Ele apresenta um novo desafio. E é interessante que a quantidade de doenças no mundo, ela tem se proliferado de uma maneira assustadora, né?
as síndromes, os problemas emocionais, mentais, espirituais, financeiros, os problemas do corpo, da alma, do espírito, da família. Todas as áreas da nossa vida a gente percebe que o espírito maligno tem se apoderado, tem dominado, e que muitas pessoas têm se enfermizado, né? Se tornado enfermos por causa de N questões, muitas questões, né? E é interessante a gente descobrir que toda enfermidade, né, ela se apresenta por um propósito de Deus. Eu creio assim, né? Toda enfermidade tem um propósito, tem um começo, meio e fim, né? E esse propósito só pertence a Deus, não pertence a nós. Julgarmos e querermos entender, queremos justificar, queremos direcionar. Esse propósito é de Deus, para honra e glória do nome dele, para adoração, para exaltação, para que haja temor diante dos homens. O que Deus tem mais falado no meu coração nesses últimos dias é o temor. O ser humano, como um todo, tem perdido o temor a Deus. Se firma nas suas convicções, se firmam nas suas experiências, se firmam em tantas coisas. Tem um coração sincero, querem, mas não temem a Deus. Não temem a Deus. Porque quando a gente começa a julgar, começa a avaliar, começa a querer entender o mover de Deus numa igreja, na outra, numa situação, com uma determinada pessoa, né? Quando a gente começa a querer julgar, querer enquadrar dentro do nosso quadrado, dentro da nossa percepção, das nossas limitações, enquanto evangelistas, enquanto a gente sucumbe, porque Deus é dinâmico, Deus faz tudo como Ele quer e foge totalmente à lógica. Bom que o Espírito Santo foge a toda a lógica. Bom que o Espírito Santo também foge a todo ato emocional, né? Às vezes a gente toma atitudes em função das nossas emoções, às vezes a gente toma atitude em função da lógica, mas o Espírito Santo nos conduz a tomarmos atitude, né? Em função da direção dele para com o corpo de Cristo, para com o reino dos céus, para com o propósito soberano dele, não nosso, não nosso. Glória a Deus por isso. Pequenininha a xícara, né? Mas é o suficiente para a gente entender que Deus é Deus. E que a gente precisa deixar Deus ser Deus da nossa vida. Não adianta a gente querer controlar o Espírito Santo da forma que a gente acha que ele agiu no passado e que ele vai agir no presente da mesma forma. Não. Jesus, quando esteve aqui, ele curou de várias formas diferentes. E se a gente colocar a lógica nessa situação, né, naquele momento da cura do cego, né, que Jesus cuspiu, né, hoje em dia, se a gente fizer isso com alguém que é cego, nossa, vai ser um escândalo, né? Vai para a internet, vai ser um problema sério. Jesus fez, né? E se a gente vê tantas outras curas que Jesus fez de uma maneira totalmente singular para atender uma necessidade espiritual, física, emocional daquela pessoa, né? A gente percebe que Deus, ele move de uma maneira que nós não conseguimos alcançar. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o meu. Não posso querer fazer com que eu entenda o propósito específico de Deus. E o nosso cafezinho com Yahvé é justamente isso. É você estar presente de corpo, porque você tem que estar presente na sua devocional, no momento que você está ouvindo uma palavra de alguém, no momento que você está lendo a tua palavra, no momento que você está meditando, querendo uma visão, uma direção de Deus para alguma coisa, nesse momento você tem que estar presente. Não adianta você estar totalmente ausente do propósito que Deus te colocou para aquele lugar, para aquele momento. Então a nossa proposta é estar presente de corpo, de alma e de espírito. Porque aí você não vai ser nunca enganado.
Se você estiver presente de corpo, alma, de uma forma especial que Deus vai fazer, que é a multiplasticidade de Deus para trazer a mensagem dele, a voz profética, a voz que ele deseja imprimir para a sua vida, para o teu momento, é necessário você permitir que as coisas aconteçam segundo a vontade dele. E aquilo que você não consegue perceber, porque a nossa visão a nossa percepção, ela é totalmente limitada. Limitada à nossa maneira de ver, às nossas crenças, aquilo que a gente viveu. Ela é limitada por muitas circunstâncias, pelo nosso não querer enxergar, né? Pelos nossos bloqueios emocionais. Ela é limitada por uma questão de ponto cego. Você já ouviu falar de ponto cego? Existe um ponto cego que você não consegue ver. E que às vezes o outro vai ser, né? A voz profética, a voz que Deus vai te mostrar aquilo que você não consegue ver. É como dirigir um carro. Tem um momento que você está dirigindo um carro, tem um momento que você não consegue ver, tem um ponto cego ali que de repente uma moto está passando ali, mas você não viu, você olhou, você percebeu, mas você não conseguiu perceber com na sua totalidade que existe um ponto cego ali. E que se você virar, e que se você torcer o volante para o outro lado, você vai bater. Você vai sofrer um acidente. Então, a águia não. A águia é um animal interessante. A visão dela é mais amplificada. Por isso que o Senhor deseja fazermos como águias que voam, né? E acertam, né, a presa, acertam o alvo, né? E é tremendo falar sobre isso. Mas a gente vai falar aqui sobre a cura. Ela vem pela palavra. A nossa dinâmica arte terapêutica aqui, às vezes eu uso arte, às vezes eu pinto, às vezes eu pego um mover de Deus de uma situação. Meu livro, Café com a Fé, foi um livro escrito num momento em que eu estava trazendo a instrumentalidade da arte terapia para o meu convívio ali, para que Deus pudesse ampliar a minha visão através da simbologia, né? Da minha simbologia, daquilo que aqueles elementos simbolizavam para mim. Assim Deus faz. Deus sempre faz isso, né? Mesmo que você não perceba, Deus faz. E interessante a gente perceber, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos falar que a cura é uma ordem, né? A cura ela flui quando você prega a palavra. No que você está pregando a palavra, você está sendo curado, você está sendo ministrado, aquela palavra que entra, aquela que sai, e existe toda essa dinâmica de Deus, né? Aquilo que você fala é aquilo que você está falando para você mesmo, e aquilo que você fala é aquilo que está cortando aquele irmão que está ouvindo, e aquilo que você fala está te edificando para que você, em determinado momento, você use esse instrumento também de cura. Então a palavra, ela é poder. Todas as suas extensões, não só a nossa palavra física, a nossa palavra verbal, humana, como a palavra de Deus. Muito mais a palavra de Deus do que a nossa. A nossa tem poder? Tem poder, né? A gente pode ser amaldiçoado ou abençoado pelas nossas palavras, mas a palavra de Deus é dinamite. A palavra de Deus, ela vem cortando, ela vem quebrando grilhões, potestades, principados que assolam sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Como assim, Mônica? Pregue a palavra. Paulo disse em Timóteo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarga, repreenda, exorte, como toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. Vamos abrir lá. 2 Timóteo 4,2. Vamos lá. Pregue a palavra. Conjuro depois diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Deus vai julgar todos, eu e você. Que há de julgar, né, os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra.
insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Prega a palavra. A palavra é curadora, porque quando ela é pregada, e aqui o apóstolo Paulo está falando assim, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. A qualquer momento você pregue a palavra, né? E a palavra, ela também ela vem para nos admoestar, repreender, exortar com toda a longanimidade e ensino. Então, aquele que tem a função de ensinar, né, de ministrar, né, ele tem que pregar a palavra com sabedoria e temor de Deus, porque essa palavra, ela está entrando na vida de uma pessoa como admoestação, repreensão, exortação, né, com toda a longanimidade e ensino. Mas para que você pregue a palavra, você não pode fugir do temor de Deus. Porque às vezes você vai querer exortar, repreender, né? Você vai querer admoestar, você vai querer tentar trazer suas próprias convicções, aquilo que seu coração está sentindo, pulsando e deseja ministrar, mas você esquece do temor de Deus. E quando a gente esquece do temor de Deus, a gente cai num grande abismo. Num grande abismo. Por quê? Se eu não ouvir a voz de Deus, a gente morre, a gente sucumbe. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Não podemos entrar e falarmos simplesmente aquilo que está no nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Né? Quem o conhecerá? O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor que conhece o nosso coração, a nossa alma, o nosso desejo, o nosso propósito, o nosso objetivo. Ele conhece o nosso coração. E Ele vai dar para cada um, segundo o seu coração. Que palavra poderosa. A palavra de Deus tem qualidades terapêuticas. Por que o café do Café com Yahvé, eu acredito que é uma terapia, é uma arte-terapia. Primeiro porque a palavra de Deus, ela é poder, né? E a maneira como ela é ministrada através de nós que somos instrumentos, é uma arte, porque não depende da gente. A minha proposta, então, que é simplesmente deixar Deus usar onde Ele quiser, onde quer, da forma que Ele quer, é uma proposta arte-terapêutica. E por que ela vai curar? Porque a palavra de Deus, ela tem essa qualidade terapêutica. Ela tem essa propriedade. Em Salmos 107, 20, vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Salmos, eu te convido a abrir a Bíblia, a sua Bíblia. Você que está ouvindo, você que está querendo ouvir alguma coisa da parte de Deus ao teu coração nessa manhã, nessa tarde, né? Que amanhã já passou. Salmo 107, 20. A palavra diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Quem envia a palavra de Deus, né? Não é demônio, potestade, principado, valente, hostes espirituais, né? Demônios das regiões celestiais que militam. Não. Quem envia a palavra de Deus é o Espírito Santo. E o salmista fala, né, da experiência dele, que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. E os sarou. Que contexto, Mônica, ele está falando isso? Ele está falando isso no Salmo 107, né? Onde o salmista está dando graças, né, ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, o que os remiu na mão dos inimigos. Né? E esse mesmo Deus que os sarou, né, está falando aqui no versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou. Enviou através de quem? Através dos profetas, através dos homens de Deus, através do pergaminho da época em que existia a Torá. Liberou a palavra e os sarou. Então a gente percebe que
A cura vem pela palavra, a palavra, né? A cura vem pela palavra de Deus. Devemos pregar o Evangelho de Cristo em sua plenitude, né? Não importa como você está tentando pregar, né, dentro das suas limitações, o Evangelho de Cristo. Eu estou com uma dificuldade tremenda, porque eu fazia um canal no Instagram. O Instagram fazia ao vivo a live. Aí exigiram que tivesse não sei quantos seguidores. Minha finalidade não é ter seguidores. Então, parei de fazer ao vivo, né? Aí fui para o YouTube, comecei a fazer ao vivo, né? Tem suas limitações também, porque a internet nem sempre pega, cai e tem uma série de dificuldades. Então, também não tenho 1000 seguidores. Glória a Deus. Então vamos fazer como Deus nos permite. Nós temos todos os recursos e instrumentos para sermos abençoados, prósperos, para que possamos crescer financeiramente, espiritualmente, tudo a gente tem os recursos na mão. Eu não sou rica, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho todos os recursos na minha mão. Eu tenho um celular, eu tenho essa xicrinha pequena, né? Eu tenho um microfonezinho, tem tudo. Então, devemos pregar o Evangelho de Cristo em sua plenitude, assim como Paulo fez em Romanos 15, 17, 21. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregou o Evangelho. A história de Paulo é a coisa mais linda. Eu lembro quando eu era nova, eu estudava a vida de Paulo, né? E lá na Escola Bíblica Dominical existia gincana para a gente estudar, né? Meu pastor Eduardo Azevedo de Carvalho, era um homem de Deus que ministrava assim com uma graça, uma misericórdia, um amor. E na Escola Bíblica Dominical tinha estudos para a gente fixar, né, para a gente estudar, gincana para a gente ver quem estudava mais o apóstolo Paulo, quem conhecia a história, as cartas, né, a história de Paulo, quem se aprofundava na palavra, na vida do Paulo, né? A gente fazia campeonato, concurso, né, para a gente se estimular, né? A dona Cosete, minha pastora, ela sempre fazia dinâmicas nas Mensageiras do Rei, para que a gente pudesse estudar o livro de apóstolo Paulo, fixar as palavras mais importantes da Bíblia, os homens de Deus. Foi lindo a gente estudar e eu percebo que tudo aquilo que eu aprendi, né, está dentro de mim. Está dentro de mim, né? A palavra do Evangelho, ministrada pelo apóstolo Paulo, todo o seu percurso, em todas as suas cartas, as suas visitas, né, fazem com que a gente perceba que o Evangelho, ele sempre falava, tem que ser pregado o Evangelho de Cristo em sua plenitude, assim como Paulo o fez. Romanos 15, 17, a gente pode ir lá, Romanos 15, 17, vamos abrir a nossa Bíblia aqui, em Romanos 15, 17, Romanos 15, 17, diz assim, e eu estou na Bíblia de Thompson, referência Thompson, maravilhosa essa Bíblia. Romanos 15, 17. De sorte que tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas que pertencem a Deus. Pregar o Evangelho de Cristo, Romanos 15, 17 a 21. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Desta maneira, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. O Evangelho, ele vai ser anunciado a todo tempo, na sua plenitude, E assim como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, vão ver. Eles não ouviram, mas eles vão ver. Aqueles que não ouviram a palavra, né? Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, né?
não tiveram oportunidade, mas eles verão o mover de Deus. E os que não ouviram, o entenderão. E aqueles que não ouviram, vão entender. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus movendo o céu e a terra a nosso favor, né? E eles entenderão. Então a plenitude de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem uma plenitude que alcança todos. Aqueles que viram, aqueles que não ouviram, aqueles que não se familiarizaram com a palavra de Deus, não conhecem, eles verão, eles vão falar assim, só pode ser Deus. Realmente Deus existe. E aqueles que ouviram, eles vão ver a manifestação do que Deus faz. E assim, nós devemos ter essa consciência. E cabe a nós, como cristãos, que ouvimos e vemos, né, que vivemos no cristianismo, é necessário a gente saber que a gente precisa pregar. De que forma? A tempo e fora de tempo, né? Às vezes a gente precisa entrar, aí é particularmente eu pensando, né? Às vezes a gente precisa entrar numa simbologia que aquela pessoa vai entender melhor aquela palavra, né? Porque é a linguagem dela. E aí a gente percebe que cada denominação, cada seita, cada igreja, cada filosofia, tudo tem uma linha de pensamento, tem símbolos próprios, né? E Deus vai falar através de quê? Aquilo que a pessoa conhece. Vai falar através disso, né? Vai falar através do santinho. Mãe de santo. Que bênção. Ah, eu sou mãe de santo. Glória a Deus, você é mãe de santo. Quem sabe você tem um filho que é uma bênção e um santo, que já está separado por Deus. Ah, eu sou budista. Glória a Deus que você é budista. Um dia você vai ver que ele morreu. Está enterrado, sepultado. Mas Cristo vive. Cristo vive. É assim que funciona, né? Ao meu ver, o reino dos céus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Importante que a sua fé vai ser gerada pelo que você está ouvindo. Ouvindo a palavra de Deus. E aí a gente coloca, né? Todo o poder, toda a glória seja dada a Deus que nos deu essa palavra. A palavra revelada que entra cortando na nossa mente, no nosso coração, nos nossos pensamentos, ela entra cortando, né? E admoestando, e ensinando, e fazendo com que a gente tenha temor. Por isso que a palavra diz, né? Provérbios, Salomão fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio, é o iniciozinho. Gente, se a gente não tiver temor, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Você não vai viver as promessas de Deus para a sua vida. Você não vai conseguir alcançar aquilo que foi profetizado através de profetas, de servos, de mensageiros. Você não vai conseguir viver isso. Porque o princípio da sabedoria é o temor. Temor. Meu Deus. O que eu estou falando? O que eu estou falando para as pessoas? O que eu estou falando dos servos de Deus? O que eu estou falando daqueles que estão lutando pelo nosso direito, pela nossa justiça, pela nossa sociedade? O que a gente está falando dessas pessoas? Temor a Deus, né? Temor a Deus. E aí a gente vai terminando esse cafezinho com Yahvé delicioso, né? Deixando apenas uma conclusão dessa palavra, né? Que essa palavra possa ter surtido efeito no mundo espiritual e na nossa vida, para que a gente aprenda que a palavra ela é curadora. E às vezes uma palavra mal empregada, mal colocada, né? Vinda dos seus próprios pensamentos, das suas próprias convicções, elas podem não ser tão terapêuticas, tão abençoadoras. Elas podem ser destrutivas. Elas podem afastar as pessoas do reino dos céus. Mas a palavra que vem da boca de Deus, essa sim, ela é viva, eficaz, eficiente e ela cumpre o seu propósito pela qual ela foi designada. A palavra não volta vazia. A palavra,
é eficaz. E a palavra que Deus deixou para gente hoje, especificadamente, pregue a palavra. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Longanimidade, né? Ser longânimo é você permitir, né, que seja transparente, seja fluido o seu ensino, que tenha longanimidade, que tenha bondade naquilo que você vai falar, que haja temor acima de tudo. Deus abençoe a nossa vida. Nós vamos encerrar essa live, né? Esse cafezinho da tarde. Hoje eu tive um compromisso e eu não pude fazer o café na parte da manhã, mas que Deus esteja nos abençoando, fazendo com que a gente viva, né, cada dia mais esse momento tão sublime que é a presença do Senhor na nossa vida. Deus te abençoe, grande beijo, compartilha essa live com quem você acha que merece ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe, a sua vida, o seu ministério, o que Deus designou para o teu coração, os teus caminhos, que o Senhor seja sempre canal de fluir através das nossas vidas, da nossa boca, da nossa igreja, do nosso ministério, que o Senhor esteja sempre abençoando e fazendo com que a gente esteja sempre no lugar que Ele quer, né? Que é o centro da sua vontade. Beijo no teu coração.